gosta de viajar, hoje o vídeo é sobre um destino que eu domino, que é a minha cidade, São Paulo. Eu nasci e cresci aqui no extremo da zona sul de São Paulo e por esse motivo eu só fui conhecer os pontos turísticos depois dos meus 18 anos, que eu me dei conta de que eu mesma não conhecia São Paulo. Então eu fui pesquisar e aí eu juntei pesquisa com as minhas experiências de paulista pra montar essa viagem pra você que deseja conhecer São Paulo e não sabe por onde começar. Antes de tudo, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, porque nesse vídeo vão ter muitas dicas, além de valores, com um roteirinho aí de atrações turísticas, link de hospedagens e muito mais. Então já se inscreve aqui no canal. Bom, eu vou começar falando, como você vai conseguir sobreviver aqui em São Paulo. Se você é de uma cidade um pouco menos movimentada, você pode estranhar um pouco no começo, mas calma que vai dar tudo certo. São Paulo é uma cidade muito movimentada e que as pessoas estão sempre correndo, mas isso é totalmente normal, com o tempo você vai se acostumando, e por isso a gente tem aqui uma coisa chamada horário de pico. Os horários de pico, eles funcionam geralmente de segunda a sexta-feira, das 5 da manhã até as 7 da manhã e das 5 da tarde até as 7 da tarde. O que são esses horários de pico? Os horários de pico são horários de mais movimentos, onde a cidade fica mais caótica, tem muito trânsito e os transportes públicos ficam muito cheios e super lotados. Então, se você puder evitar sair nesses horários, é um favor que você faz a si mesmo, porque realmente é muito cheio. E aí a gente já vai pra primeira dica. Eu vou estar olhando pra lá porque ali eu tô com a minha colinha, tá? A primeira dica vai pra quem tá pensando em alugar um carro para poder turistar aqui em São Paulo, que está ligada a esse ponto da questão de rodízio, do horário de pico. Aqui em São Paulo, nos horários de pico, a gente tem o famoso rodízio. O rodízio funciona para os carros que tem determinado número final da placa. Então, exemplo, o número da placa termina com 4. Então, em determinado dia da semana você não vai poder rodar por alguns lugares do centro de São Paulo nos horários de pico. Então, fica atento se você está pensando em alugar um carro, porque provavelmente durante a semana você não vai poder rodar com o carro aqui em São Paulo. E na minha opinião, alugar um carro para poder turistar em São Paulo não é uma boa opção. E isso está ligado à minha terceira dica, que é justamente os nossos transportes públicos em São Paulo. Apesar de muitas falhas, os transportes públicos de São Paulo, eles funcionam bem por conta de São Paulo ser uma cidade muito grande. Então, cada lugar que você vai aqui em São Paulo tem no mínimo uma hora aí de transportar de um lado para o outro. Então, os metrôs e trens têm muitas linhas que se ligam e fica muito fácil acesso para você ir de um canto para o outro de São Paulo por trem e metrô. E como que funcionam os trens e metrôs aqui de São Paulo, e ônibus também? Todos têm uma tarifa aí de R$ 4,40. E geralmente as pessoas usam aqui o bilhete único, mas ele tem uma tarifa e agora é obrigatório que você faça um cadastro. Então, se você vai passar por pouco tempo aqui em São Paulo, talvez não valha a pena. Mas, para facilitar a sua vida, você pode comprar ele através do aplicativo, o Top Mobilidade. Então, você compra lá abaixo o seu QR Code, você consegue passar pelas catracas, ou nos terminais e estações mesmo, você consegue fazer a compra do seu bilhete aí para poder passar nos ônibus, trens e metrôs de São Paulo. Bom, eu pensei nessa viagem aí para São Paulo para uma pessoa que fosse ficar aqui por volta de 4 dias. Então eu pensei em todo um roteiro aí de atrações para você fazer em 3 dias. Claro que tem muita coisa para conhecer em São Paulo, então 3 dias é realmente pouco. Eu separei aqui os principais, o que eu acho mais legais. E uma boa notícia é que a maioria são gratuitos, então isso aí vai deixar a nossa viagem mais barata. Mas eu aconselho que se você for realmente conhecer São Paulo com mais calma, você fique para mais de 4 dias, mas todo o cálculo foi baseado em 4 dias em São Paulo e utilizando principalmente transporte público, tá? Vamos começar aí na nossa lista, eu vou ler aqui. Lembrando que nesse vídeo não tem nenhuma publi, nenhuma coisa do tipo, até porque não temos culhão suficiente pra isso ainda, mas um dia chegaremos lá. E todas as coisas que eu indicar aqui foram coisas que eu usei, que eu utilizei, que tive experiências boas e por isso eu tô indicando aqui, passando pra vocês. Bom, primeiro dia aí eu separei a Japan House, Sesc Paulista, Casa das Rosas, Itaú Cultural e Farol Santander. Por que eu separei esses lugares? Porque todos eles ficam na mesma região ali da Paulista. A Paulista é uma avenida enorme, de fácil acesso de metrô. Então, todas elas você consegue fazer no mesmo dia e andando pela Paulista. Então, exemplo, a Japan House, a Casa das Rosas e o Sesc Paulista, eles ficam praticamente um do lado do outro, assim, num triângulo. Então, é de muito fácil acesso e é importante que você pense nisso na hora de fazer o seu roteiro para você economizar no transporte. E todos esses, exceto o Farol Santander, são de entradas gratuitas.
A Japan House, ela não precisa de agendamento e as exposições vão se renovando com o tempo, então você pode entrar lá no site deles e ver qual é a exposição que está acontecendo, mas você não precisa agendar, é só você chegar lá e entrar e conferir as exposições. São 3 andares, no primeiro exposição tem um café, uma lojinha bem legal, e no segundo e no terceiro não tem quase nada, mas no segundo tem uma segunda exposição com peças, pinturas, e até um localzinho para tirar foto bem legal. O Sesc Paulista é simplesmente a melhor vista de São Paulo que você vai poder ter, assim, principalmente da Paulista, é muito legal para fazer foto. Ele é gratuito e você pode fechar a sua visitação pelo Simpla, pelo site do Simpla. Toda sexta-feira ao meio-dia, se não me engano, eles abrem reservas lá pelo Simpla, mas tem um trunfo aí pra quem não sabe, tem um aplicativo chamado Credencial Sesc, se não me engano, e eles abrem todos os dias meia hora antes de cada atração pra você fazer a sua reserva. Então se você chega lá e a próxima exposição começa às 2h30, às 2 horas ele vai abrir a visitação lá pro Mirante do Sesc, que fica no 17º andar, se não me engano, e aí você consegue fazer a sua reserva lá meia hora antes, então, mas são limitadas as vagas que abrem lá pela credencial, então fica de olho. Mais uma dica legal é que no 7º andar lá também do Sesc tem exposição e em vários andares tem muitas outras coisas pra você ver, então o Sesc é bem completo e é gratuito, vale muito a pena e tem fotos incríveis que você pode fazer lá do Mirante. Bom, a Casa das Rosas é um local muito antigo e que agora está sendo reformado, mas eu acredito que quando esse vídeo sair, quando você já for visitar, já vai estar aberto, mas é importante você consultar. Mas é totalmente gratuito também. Lá dentro, né, da casa, é uma casa muito antiga que possui muitas histórias, tem um jardim muito lindo também, com algumas exposições de fotos e rosas, né, flores, e também tem um café no fundo, que é, na verdade, um restaurante, com brunch, coisas do tipo, né, que aí, claro, é pago à parte, mas que também vale muito a pena visitar, é um local muito bonito. Fica de frente também para uma pintura muito famosa, a mesma vista ali do Mirante do Sesc, né, só que de um andar bem mais baixo. O Itaú Cultural, ele fica do ladinho do Sesc, então saindo ali na mesma calçada você consegue passar por ele. E ele também tem atrações gratuitas que você consegue conferir e elas vão se renovando com o tempo. Então agora, mês de outubro, provavelmente tem exposições voltadas para criança. Então fica de olho que as programações de lá são sempre muito legais. E o Farol Santander é um farol que tem uma das vistas mais bonitas de São Paulo também. Na minha opinião, o Sesc Paulista ainda tem a vista mais bonita, mas há quem diga que a vista, né, do Farol Santander é muito bonita. Eles têm aqueles binóculos de observação também, mas não é gratuito. Os ingressos começam a partir aí de R$30 e, se eu não me engano, varia no dia de semana e final de semana, então consulte o site antes de ir. Pro segundo dia aí eu coloquei o Parque Ibirapuera, que é um parque enorme, com certeza um dos pontos turísticos mais conhecidos e visitados de São Paulo, e fica muito cheio no final de semana. É um parque enorme, você consegue andar, é liberado para pet, e tem muitas exposições de shows, às vezes a galera faz batalha de games lá também, tem um espaço que a galera faz exposição, e está associado também a um outro ponto turístico que é o Planetário, que é muito legal, tem exposições, mas aí ele não é gratuito. Geralmente o ingresso lá custa R$15 e você pode agendar lá pelo site do Planetário do Ibirapuera. Além disso, tem um outro local muito legal, que é a Liberdade, que é muito conhecida. A Liberdade, ela é um bairro histórico e, como muitos conhecem, né, por ser da cultura asiática, mas ela tem uma história oculta que pouca gente sabe, porque na verdade o bairro da Liberdade ele foi denominado o nome porque era um bairro de escravos, onde as pessoas elas eram sacrificadas ali na Praça da Liberdade, né? Então ele possui uma cultura muito rica, tem esculturas que é importante vocês observarem, porque conta histórias dos negros, de pessoas que sofreram muito. Então, apesar de ser um bairro muito turístico, com muitas cafeterias, livrarias, lógicas da cultura asiática, ele também possui uma cultura oculta. Mas tirando isso, né, toda essa história pesada, é um bairro muito legal, muito bonito de se ver e de tirar fotos, provar comidas diferentes, tem muitos restaurantes legais. Tem também ali perto o Museu da Liberdade, que vai falando sobre a cultura asiática, então deem uma pesquisada, vale super a pena conhecer. Mas também é um pouco assim, mais enxuto, né, o bairro, ele não é tão grande e também, além de lojas, ele não tem muitas coisas culturais, tipo exposições ou coisas do tipo, então
pesquisa bem o que você vai olhar e sabendo que é um mais voltado para turístico, então muitas coisas são pagas, né? Restaurantes, lojas, cafeterias. E um outro ponto turístico muito conhecido, que na verdade é um ponto turístico novo em São Paulo, mas que é um ponto turístico incrível para você tirar fotos e apreciar um belo pôr do sol, é o Samp Sky. Ele não é um ponto gratuito, os valores custam por volta de R$60 a meia entrada, 120 a inteira, mas eles variam aí de acordo com os dias da semana e final de semana, então consulta lá no site, mas com certeza vale muito a pena pra ir, tem uma vista muito legal de São Paulo e é muito instagramável, então pra quem gosta de atualizar o feed com belas fotos de viagem, lá com certeza é um local apropriadíssimo pra isso. Além disso, tem um lugar muito bonito, que eu acho que foi um dos pontos turísticos que eu mais gostei de conhecer em São Paulo, que é o Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga, ele tem muita história, ele é um local muito antigo aqui em São Paulo, tem até épocas em que ele é aberto ao público de graça, então geralmente fica lá no Simpla e é muito difícil para conseguir ingresso, mas agora ele tá sendo pago. Mas não é caro não, o valor do ingresso aí por volta de R$15 a meia entrada e 30 a inteira. E é um museu muito bonito, muito também instagramável pra fazer fotos. Ele tem um jardim incrível, muito legal também pra você ir. E se você não precisa de agendar, pra chegar lá e andar no jardim, você pode ir sem agendar, sem marcar horário nem nada. Mas pra entrar lá dentro do museu, você precisa fazer o agendamento. Os ingressos também são pelo Simpla. Tem muitas exposições de obras de arte, de quadros, com muita informação antiga, e também tem uma vista muito legal lá de cima, mas essa eu não vou poder falar muito bem pra vocês, porque eu não sabia dessa informação quando eu fui, então pega essa dica que eu tô deixando pra vocês. Além do museu, né, toda aquela estrutura embaixo, tem também a parte de cima, que vocês podem subir para tirar fotos e ver a vista de lá de cima, que eu já vi fotos e é incrível. Porém, eu não sei como faz pra subir lá, então se informa lá com segurança, com o pessoal do museu assim que vocês chegarem. Não perde de subir como eu fiz, porque eu tenho certeza que é muito incrível. Da próxima vez que eu voltar lá, eu vou fazer questão de subir lá, porque é uma vista muito bonita, é um lugar muito grande, o Museu do Ipiranga é enorme e o jardim é muito bonito e muito bem cuidado. Outro ponto turístico, que esse é um ponto turístico meio superfaturado, assim, que é o Beco do Batman. Muito se fala sobre o Beco do Batman, que nada mais é do que duas ruas aí mais ou menos grafitadas. Ele fica, se eu não me engano, próximo à região da Vila Madalena. São ruas muito bonitas, tem muitos grafites de artistas muito talentosos, tem também uma sorveteria ali por perto, alguns bares, mas é realmente assim uma atração turística pequena, não tem nada demais além das ruas grafitadas. Então, se você for excepcionalmente pra isso, né, se você for exclusivamente pra isso, não cria muita esperança, porque provavelmente você vai se decepcionar um pouco, você vai ficar ali 5 minutos e vai falar, tá, acabou isso. Mas o legal é que ali na região tem muitos bares, muitos restaurantes e muitas outras coisas que você pode fazer em volta. Então eu aconselho que você emende um rolê no outro pra você não ir especificamente pra isso e achar que é um rolê furado, assim. Mas é muito legal também pra fazer foto, né? Já fiz ensaio fotográfico lá, então ficam fotos incríveis, muito bonitas. É um local que vale a pena ir, sim. Bom, dois outros lugares muito turísticos aqui de São Paulo é a Pinacoteca e o Miss. Agora eu não lembro, eu também não anotei ali os valores, mas eu vou deixar aí pra vocês. E são lugares também muito disputados. Eu sei que tem exposições exclusivas, né, que ficam por tempo determinado, que também é possível você olhar no site. Se eu não me engano, no Miss já teve aquela exposição muito legal do Castelo Rá-Tim-Bum. Enfim, é importante consultar no site quais as exposições que estão acontecendo naquele momento, né, pra ver se é do seu interesse, se você realmente vai curtir, vale a pena o ingresso e o seu tempo. E por último, pra fechar aí, né, com chave de ouro, é um atrativo recente aqui em São Paulo, inaugurou faz pouco tempo, que é a Roda Rico, que fica ali no Parque do Vila Lobos, né, na região ali do Jaguaré. Então, além de ir pra Roda Rico, você pode ver ali os arredores do parque. O parque também é um parque enorme, também pode levar pet, tem quadra de futebol, tem também muitas exposições de marcas aí, é sempre importante ficar de olho. Tipo, nesse final de semana que eu tô gravando o vídeo vai ter uma exposição da Nutella lá, então é bem legal, assim, o parque sempre tem atrações turísticas, e a Roda Rico, ela dá uma visão panorâmica de São Paulo muito legal, mas não é gratuito, então é importante você consultar os valores. E eu sei que começa aí os ingressos a partir de R$60. As cabines geralmente cabem, se eu não me engano, de 6 a 8 pessoas, e tem também pacotes aí que você consegue comprar a experiência com bebida inclusa, né, então você meio que fecha uma cabine exclusiva e aí tá incluído bebidas, né, tipo, liberado no momento que você fica lá na roda. É legal você dar uma olhada pra ir e fazer esse rolê, é bem bonito pra ver o pôr do sol, indico super.
Além de todas essas atrações turísticas, a gente sabe que São Paulo é uma cidade muito agitada e a gente sabe que tem para todos os gostos e bolsos, é uma cidade que não dorme. Então se você tá procurando por agito, locais, balada, restaurantes, barzinhos, eu fiz aqui uma lista com alguns restaurantes mais caros pra você que tá vindo com um pouco mais de dinheiro aí, empenhado em gastar, em viver a melhor experiência de São Paulo. E também fiz uma lista aí com algumas regiões e locais, né, mais baratos que você vai conseguir curtir, mas sem gastar o seu precioso dinheirinho. Vamos começar pelos mais caros. Em primeiro lugar eu coloquei o Sky Bar, que é um bar muito legal, com uma vista simplesmente incrível de São Paulo, um ambiente muito legal, com uma música mais ambiente. Tem também o Bar Cofre, que é um bar meio que secreto, assim, que ele fica no antigo Banco de São Paulo, então ele fica literalmente dentro de um cofre. É um bar muito legal. E eu vou deixar passando aí embaixo também, né, os valores em média aí de drink, de pratos, pra vocês terem uma ideia, né, do que espera vocês lá em questão de dinheiro. Além disso, tem também o Bar das Patroas, que é um bar, né, que geralmente tem música ao vivo, é um bar que vai uma galera muito arrumada, muito bonita. Tem também o Ferra Jockey, né, que é dentro do Jockey Club, que ele tem balada, restaurante, tem as corridas e tem também buffet aí por volta de R$90. Fica de olho no Instagram deles, tem sempre show ao vivo aí nas baladas, de muitos artistas conhecidos, e é um lugar também muito legal, muito bom pra você paquerar, vai gente muito bonita, então é um bar super legal, mas é um pouco mais salgado. E aí, pra quem tá procurando, né, rolês em São Paulo no precinho, eu deixei aqui em primeiro lugar o Armazém Alto da Boa Vista, que tem rodízio de chopp por R$70. Bom, então é um bar muito legal, né, com essa proposta diferente de rodízio de chopp, então vale super a pena se você é uma pessoa que bebe muito chopp. Em segundo lugar, eu coloquei a Selva Clube, que é uma balada muito diferente, que fica ali na região da Augusta. A Augusta é uma região, né, que eu também coloquei aqui junto com a Vila Madalena, mas a Augusta é uma região que tem muito bar e balada de diferentes tipos para diferentes gostos. Então tem balada que só toca funk, que só toca eletrônico, que só toca pop. Enfim, se você pesquisar por Augusta, você vai achar muita coisa diferente. Eu trabalho lá perto e, assim, sempre eu vejo muitas coisas diferentes de baladas anunciando. Não é tão barato, porque a Augusta, ela fica próximo a uma região bem cara, que é a região da Oscar Freire, que é uma região também que, se você procura ver luxo e lojas diferentes e uma galera que tem mais grana, você pode passear por lá. Eu passo todos os dias pra ir trabalhar. Pra mim não tem muita coisa diferente, só lojas muito luxuosas, mas que pra quem gosta é interessante passar. Mas voltando ao Selva Clube, é muito legal, eles têm 3 ambientes de andares lá, tem mesa de sinuca, tem shows ao vivo, tem também DJs muito bons, então eu acho que é uma balada que vale a pena você ir se você tá querendo curtir uma noite paulista, mas num preço um pouco mais em conta, diferente dessas outras acima que eu tinha mencionado. E aí, como eu falei, 2 regiões, né, bacanas pra você procurar por bares e baladas aí, se você quer sair à noite em São Paulo, é a Augusta e a Vila Madalena, porque sempre tem barzinhos e baladas a rodo, assim, em qualquer lugar. Se você jogar no Google, vai aparecer um monte, e aí você pode escolher a dedo. Um lugar bastante legal também pra quem gosta de conhecer lugares diferentes e gosta de karaokê é a Tóquio, que é bem conhecida. Não é muito barato também, vou deixar os valores em média aí na tela, mas pra quem gosta de karaokê vale super a pena. Agora, né, vamos aos valores que eu calculei aí, tudo bonitinho. Bom, vamos começar falando sobre passagem, né, transporte pra você vir pra São Paulo. Eu não posso dar a minha experiência porque eu já moro aqui em São Paulo, né, então não tem como falar, mas eu pesquisei e eu vou deixar aí na tela. Pesquisei de ônibus principalmente, porque é a minha primeira opção quando eu vou viajar, que é pra economizar. Eu já viajei muito pela Buser, então eu sempre recomendo a Buser, né, eu já fui 2 vezes pro Rio com a Buser e eu encontro valores muito bons, como vocês veem aí. Vamos supor que de volta você gastaria aí R$300, né, indo de ônibus da sua cidade aqui pra São Paulo. Claro que se você for optar por fazer essa viagem, né, de avião vai sair bem mais caro, mas uma opção bacana é o site da Skyscanner. Eu geralmente deixo alertas ligados aí pra viagens, porque lá tem sempre promoção, ele filtra, né, onde tá mais barato e é um site muito legal. Aí o valor total de transporte, eu fiz o seguinte cálculo, que você iria gastar 2 passagens, né, de transporte público por dia, cada uma custa R$4,40, então por dia você ia gastar aí R$17,60. E vamos supor que você ficou em São Paulo 4 dias e cada dia você utilizou 2 passagens, vai dar um total aí de R$70,40. Mas a gente sabe que São Paulo também é uma cidade um pouco perigosa e é uma cidade que as coisas são muito distantes, então se você optou por pegar Uber, eu coloquei aí R$100 mais ou menos. De Uber também, então um total de R$170,40 de transporte, variando entre transporte público e Uber.
O valor total de hospedagem, eu peguei aí hospedagens que eu vou deixar links aí na bio aqui embaixo. Hospedagens que são próximas de transporte público e também são próximas do centro para facilitar a sua viagem. Por volta aí de R$800 os 4 dias. Então vamos supor que você dividisse esse valor com uma outra pessoa, né? Sendo uma viagem para 2 pessoas, o valor individual seria R$400 de hospedagem para 4 dias, que eu acho que é um valor bacana, mas olhando pelo Airbnb. Mas tem o Booking também, tem hospedagem em hotéis, e aí vale a pena você pesquisar e ficar de olho, né, se programando com antecedência e fora de temporada, porque a gente sabe que em temporada os valores em qualquer lugar do mundo aumentam. E aí tem a questão de alimentação aqui em São Paulo, que varia muito de região para região. Na região central é sempre um pouco mais caro, com um prato feito aí por volta de R$40, mas você também tem a opção de pegar um Airbnb com cozinha e pedir um iFood ou cozinhar em casa. E aí eu separaria uns R$500 aí para alimentação durante 4 dias em São Paulo. Eu acho que daria legal, intercalando entre comer na rua e fazer a própria refeição em casa. Então, ficando no valor total da viagem para São Paulo de R$1.370,40, sendo R$500 para alimentação, R$170,40 para transporte público e Uber. Um valor total de hospedagem de R$400, né, sendo para uma pessoa esse valor. E também o valor total de passagem, contando que seja ônibus, né, de R$300, por média aí de R$150 ida e R$150 volta, totalizando esse valor de R$1.370,40. Bom, São Paulo é uma cidade muito grande, os valores podem variar muito de acordo com as suas exigências, né, com o que você gostar, se você for uma pessoa mais econômica, uma pessoa que gaste mais ou menos, mas eu estou aqui para responder qualquer dúvida que vocês quiserem. Se vocês quiserem saber de mais pontos turísticos, de mais dicas para turistar em São Paulo, vocês podem deixar aí no comentário. Eu quero saber também qual é a diferença de valores, se vocês já vieram para São Paulo, se vocês pretendem vir, deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Curte esse vídeo se essas dicas vão ajudar vocês na viagem, ou se vocês já vieram para São Paulo e curtiram a experiência. E se inscreve aqui no canal para mais viagens. A gente vai ter viagem para Balneário, para Minas, então se inscreve aqui para me ajudar a fazer mais vídeos com mais preços e dicas, para vocês também se programarem e fazerem a viagem de vocês, porque o que importa é viajar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e é isso. Segue a gente lá nas redes sociais também. Eu tenho uma rede social que a gente fala de gastronomia, rolês e viagens, e tenho também o meu Instagram pessoal, que se você quiser pode me mandar lá as suas dúvidas ou as suas dicas e o seu feedback. Tchau!